Ana caminhava pelos corredores da escola com os olhos fixos no chão, tentando ao máximo passar despercebida. Desde o início do semestre, ela tinha se tornado alvo dos colegas, que encontravam em sua timidez e fragilidade uma oportunidade para risos e insultos. As piadas se acumulavam, e cada vez que a voz de um deles se elevava atrás dela, sentia um frio percorrer sua espinha. Sabia que não havia ninguém para defendê-la. Em casa, as coisas não eram diferentes. Ana vivia apenas com a mãe, que trabalhava até tarde para sustentar a casa. Quando finalmente chegava, já exausta, raramente tinha paciência para conversar ou oferecer o apoio que Ana precisava. A casa era um espaço onde ela se refugiava fisicamente, mas emocionalmente permanecia desamparada. As noites para ela eram as piores. Sem amigos e com uma família ausente, sua única companhia era o silêncio pesado do quarto. Deitada em sua cama, às vezes desejava poder desaparecer, apenas para acabar com a dor de uma vez por todas. Sua mente voltava à escola, aos olhares de deboche e às risadas abafadas. Ela se perguntava o que poderia fazer para escapar daquele ciclo sufocante. Apesar de tudo, Ana continuava suportando, tentando convencer a si mesma de que as coisas melhorariam. Talvez, pensava, estivesse apenas passando por uma fase ruim, daquelas que todos enfrentam. Mas, conforme os dias passavam, a dor e a humilhação se acumulavam em seu peito, como um peso que ela não sabia mais como suportar. Naquela noite, após outro dia infernal, Ana se encolheu na cama, abraçando os joelhos e tentando conter as lágrimas. No entanto, era como se toda a dor e frustração finalmente estivessem explodindo para fora dela. Sentiu-se ainda mais exausta, os soluços saíam de sua garganta sem controle, e parecia que nunca mais iria parar de chorar. Foi então que ouviu uma voz baixa, quase como um sussurro, chamando seu nome. Assustada, ela levantou o rosto e olhou em volta do quarto. Ele estava vazio, mas a sensação de não estar sozinha era real, preenchendo o ar ao seu redor. Ana, chamou a voz de novo, doce e quase acolhedora. Então ela ouviu. No canto mais escuro do quarto, uma figura começou a tomar forma. Era alta, com uma pele pálida que parecia irradiar uma luz suave e olhos que brilhavam com um calor misterioso. As asas, feitas de um material quase etéreo, davam à figura uma aparência angelical. Eu vim para protegê-la, disse ele, sorrindo suavemente. Sou seu anjo da guarda. E enquanto eu estiver aqui, ninguém mais vai machucá-la. Ana piscou, atordoada, tentando entender se aquilo era um sonho ou fruto de sua imaginação. Mas a figura estava lá, imóvel, parecendo sólida e, ao mesmo tempo, irreal. Ela não sabia se estava ficando louca, mas a presença dele acalmava sua dor de um jeito que nada mais conseguia. Por quê? Por que agora? Ela murmurou, a voz tremendo de cansaço e incredulidade. Você chamou por mim, respondeu ele, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu vim. A partir de agora, estarei sempre ao seu lado. Vou protegê-la de tudo que a faz sofrer. Uma sensação de alívio tomou conta dela. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente se importava. As lágrimas ainda escorriam, mas agora havia uma estranha esperança em seu peito. Nos dias que se seguiram, a vida de Ana começou a mudar de maneiras sutis, mas intensas. Na escola, ela ainda andava com a cabeça baixa e os ombros tensos, esperando pelas piadas cruéis e as provocações. Mas, para sua surpresa, algo parecia estar diferente. Primeiro, foi um garoto que costumava esbarrar nela de propósito nos corredores. Ele a empurrou com força, mas escorregou imediatamente, caindo no chão e torcendo o tornozelo. Depois, uma das meninas que mais fazia questão de humilhá-la tropeçou e caiu das escadas, deixando hematomas visíveis.
Ana observava tudo com uma mistura de espanto e estranheza. As situações pareciam quase orquestradas, como se alguém invisível estivesse ao seu lado, cuidando para que ela nunca mais fosse ferida. E sempre que um desses incidentes acontecia, a figura angelical aparecia em seus sonhos ou em visões rápidas, sussurrando em seu ouvido. Eles não podem mais te machucar, Ana, dizia o anjo. Você é importante, e ninguém mais vai te fazer sofrer. No começo, ela sentia alívio, até uma sensação de justiça. No entanto, conforme os acidentes se tornavam mais frequentes e intensos, o conforto se misturava a uma inquietação crescente. Havia uma agressividade nos acidentes que não combinava com a ideia de proteção. Cada vez que algo acontecia, a figura aparecia, com os mesmos olhos calorosos e uma expressão quase satisfeita. Certa tarde, após ver uma de suas agressoras saindo da escola com o braço enfaixado, Ana percebeu que não estava tão confortável com aquilo quanto pensava. Esses acidentes pareciam mais punições do que uma simples proteção. As palavras do anjo começavam a ecoar de maneira estranha em sua mente, e ela não podia deixar de se perguntar: até onde essa proteção poderia ir? A inquietação de Ana crescia a cada novo acidente. Cada vez que seus agressores se machucavam, ela sentia que algo sombrio estava se desdobrando ao seu redor, e a presença constante do anjo em seus sonhos e visões a fazia questionar o que realmente estava acontecendo. Ela precisava de respostas. Ana começou a passar suas noites em busca de informações. Digitava termos como anjos vingadores e entidades de proteção no navegador do celular, esperando encontrar qualquer explicação para aquilo que estava vivenciando. A certa altura, caiu em fóruns obscuros sobre lendas urbanas e relatos de encontros sobrenaturais. Foi em uma dessas leituras que se deparou com uma história que gelou seu sangue. Em algumas culturas, existiam espíritos que se apresentavam como protetores, mas, na verdade, alimentavam-se das emoções negativas de seus protegidos. Eles apareciam para pessoas em situação de desespero, oferecendo proteção, mas exigiam um alto preço. Quanto mais tempo passavam juntos, mais a entidade assumia controle, influenciando a vida do hospedeiro. Ana sentiu uma onda de pânico. Fechou o celular rapidamente, mas as palavras da história ficaram gravadas em sua mente. Aquilo explicaria a satisfação quase cruel que o anjo demonstrava cada vez que alguém era punido em seu nome. De alguma forma, ela sentia que ele não estava lá para protegê-la, mas para alimentar-se dos sentimentos de raiva e de mágoa que ela nutria por dentro. Na manhã seguinte, ao cruzar novamente com a figura do anjo durante uma visão, Ana respirou fundo e decidiu confrontá-lo. "O que você realmente é?", perguntou, a voz tremendo, mas determinada. A entidade sorriu, sem surpresa, como se tivesse esperado por essa pergunta. "Sou o que você precisa que eu seja, Ana. Sou a parte de você que não aguentava mais ser machucada. Eu só existo porque você me criou." A resposta trouxe um medo profundo. Se ele existia por causa dela, significava que ele também tinha vindo para fazer o que ela inconscientemente desejava: vingança. As palavras do anjo ecoaram na mente de Ana, trazendo uma onda de horror. A ideia de que ela mesma o havia criado era perturbadora. Era como se toda a dor, raiva e mágoa que ela sentirá ao longo dos anos tivesse se tornado algo vivo, algo que agora andava ao seu lado, decidindo punir qualquer um que a machucasse. O anjo não era uma força externa, era uma manifestação das suas emoções mais sombrias. "Ana", ele disse, sua voz agora soando mais fria e distante. "Eu sou parte de você. Cada vez que você sentiu ódio, cada vez que desejou que eles pagassem pelo que fizeram. Eu cresci." Ela recuou, os olhos arregalados. "Eu não queria que ninguém se machucasse de verdade", sussurrou, embora uma pequena voz em sua mente lhe dissesse que, em alguns momentos, isso não era bem verdade.
Nos dias em que a dor era mais insuportável, ela desejava que as pessoas que a faziam sofrer também sofressem, para que entendessem o que era estar na pele dela. O anjo inclinou a cabeça, como se lesse os pensamentos dela. Você nunca precisou dizer essas coisas em voz alta. Eu escutei seu coração, seu sofrimento. E eu fiz o que você não tinha coragem de fazer. Uma parte dela sabia que aquilo era verdade, mas a realidade a assustava. O anjo não era um ser protetor. Ele era uma extensão de tudo o que ela reprimira. Ele era a sombra que ela havia alimentado com cada lágrima, cada insulto suportado em silêncio. Eu quero que você vá embora, ela disse com a voz trêmula, mas firme. Eu não preciso de você. Não mais. A figura sorriu, quase com desprezo. Você me criou, Ana. Eu sou parte de você, e isso não pode ser desfeito. A menos que você aceite o que sente, eu sempre estarei aqui. Ela engoliu em seco, sentindo o peso dessas palavras. Era como encarar um espelho distorcido de si mesma, vendo refletida a raiva que sempre tentará esconder. As palavras do anjo continuavam a ecoar na mente de Ana, e ela sabia que precisava lidar com aquela verdade brutal. A entidade era um reflexo de tudo o que ela tentava suprimir. Toda a dor, o ódio e o desejo de vingança que alimentavam seu lado mais obscuro. Se quisesse que ele desaparecesse, teria que confrontar esses sentimentos, reconhecê-los e, de alguma forma, fazer as pazes com eles. Nas noites seguintes, Ana se isolou em seu quarto, mergulhada em uma batalha silenciosa consigo mesma. Tentava se convencer de que não odiava aqueles que a feriam, mas a voz do anjo surgia, ombeteira, lembrando-a de cada desejo sombrio que já passará pela sua mente. Você é fraca, Ana. Precisa de mim para sobreviver, ele sussurrava, aparecendo em visões rápidas, seus olhos brilhando com um misto de frieza e compaixão distorcida. Sem mim, você estaria quebrada. Eu sou forte o suficiente para superar isso sem você, ela respondeu em voz alta, como se tentasse convencer a si mesma. Mas a presença dele permanecia, como uma sombra impossível de se dissipar. Ana começou a escrever sobre tudo o que sentia. Em folhas amassadas que espalhava pelo quarto, ela colocava seus sentimentos mais profundos, reconhecendo sua raiva, sua dor e a desesperança que às vezes tomava conta dela. Quanto mais escrevia, mais se sentia conectada a esses sentimentos, mas, ao mesmo tempo, conseguia vê-los como algo separado dela. Eram emoções que existiam dentro dela, mas que não precisavam defini-la completamente. Cada noite era uma batalha. A presença do anjo se fazia sentir, mais fraca, mas ainda ali, como se resistisse. Ele observava em silêncio, e Ana sentia que ele também compreendia o que ela estava fazendo. Sua figura parecia menos sólida, mais distante. Finalmente, em uma noite, ela enfrentou-o de novo, mais serena. Eu não preciso de você para ser forte, disse ela, com firmeza. Eu posso lidar com tudo isso, mas de uma maneira diferente. Não preciso da sua vingança. O anjo a observou por um longo momento, seus olhos agora mais opacos. Ele não respondeu, mas Ana sentiu que, naquele instante, algo havia mudado. Na manhã seguinte, Ana acordou sentindo um vazio estranho, mas também uma sensação de alívio, como se tivesse finalmente feito as pazes consigo mesma. Ela sabia que a jornada não havia terminado, que seria uma luta constante para equilibrar seus sentimentos de raiva e dor. Mas, pela primeira vez, ela sentia que estava no controle de sua própria vida. A escola parecia mais silenciosa daquele dia. Seus agressores, que antes pareciam ser uma presença constante em sua mente, agora pareciam pequenos diante da força interna que ela começava a descobrir. Não era que a dor tivesse desaparecido, mas ela havia aprendido a olhar para ela com uma nova perspectiva.
Não era mais algo que a definia, nem algo que precisava ser vingado ou punido. Durante toda a semana, a presença do anjo se foi. Ele não apareceu em seus sonhos, nem nas visões que a haviam atormentado. Porém, ela não sentia exatamente que ele a deixará. Algo em sua mente dizia que ele ainda estava lá, mas em um lugar diferente, mais profundo. Ele não se afastara completamente, mas se tornará parte de uma consciência mais ampla que ela começava a compreender. Ana não era mais uma vítima de suas emoções. Ela as aceitava, reconhecia suas falhas, mas também sabia que tinha o poder de escolher como reagir. Ainda assim, em momentos de fraqueza, quando a raiva ou a tristeza surgiam inesperadamente, ela sentia uma presença sutil, como uma sombra na periferia de sua visão. Um sussurro quase imperceptível, como um aviso: "Eu sempre estarei aqui, se você precisar de mim." Ana, agora mais consciente do que o anjo representava, sabia que ele nunca a deixaria completamente. Ele era uma parte de sua própria escuridão, sempre à espreita, esperando que ela cedesse novamente ao rancor ou ao desejo de vingança. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que não precisava mais depender dele para sobreviver. Ele era uma parte dela, mas não definia quem ela era. No final, a verdade se revelou para Ana. O anjo não era uma entidade separada, nem um ser divino que a protegia. Ele era uma criação de sua própria mente, alimentado por suas emoções mais profundas e sombrias. E, enquanto ela estivesse viva, ele sempre faria parte dela, como uma sombra que a acompanharia, mas que ela aprenderá a controlar. A última visão de seu anjo não foi uma aparição triunfante, nem uma despedida dramática. Foi apenas um leve sussurro que se dissipou no vento. E Ana soube que, com o tempo, ela aprenderia a viver com ele, sem deixar que ele dominasse sua vida. Ela não precisava mais de um anjo da guarda. Precisava, sim, aprender a ser sua própria guardiã. Enquanto reorganizava o estúdio pela 100ª vez naquela semana, ele encontrou a caixa. Estava em um canto, escondida atrás de pilhas de revistas antigas e equipamentos obsoletos. O estúdio sempre fora seu refúgio, um lugar onde ele poderia isolar-se do mundo e perder-se em seu próprio processo criativo. Mas naquela noite, o refúgio havia se transformado em uma caverna cheia de sombras que ele nunca notara antes. Ele pegou a caixa e, ao abri-la, deparou-se com uma fita VHS empoeirada. Não precisou ler o rótulo para saber o que era. Reconheceu a caligrafia inclinada no adesivo, verão de 1998. Instantaneamente, o estômago se revirou, como se aquela fita carregasse um peso invisível. Ele a segurou por alguns segundos, pensando em guardá-la de volta. Mas algo, talvez a curiosidade ou o gosto amargo da nostalgia, o levou até a velha televisão no canto do estúdio. Quando colocou a fita no videocassete e apertou o play, a imagem chiou por um instante antes de estabilizar. Era ele, mais jovem, com um sorriso que já havia esquecido que tinha. E, ao seu lado, estava ela, sua ex-namorada, em um vestido leve e com um riso despreocupado que o atingiu como uma onda. Ao longo da gravação, eles riam, compartilhavam olhares e conversavam sobre planos para o futuro que nunca se concretizaram. Algo naqueles momentos capturados o deixava inquieto, como se estivesse observando uma vida que não era realmente sua. De repente, ela virou o rosto para a câmera e pareceu fixar os olhos diretamente nele, um olhar penetrante que o fez hesitar. Ele desligou o vídeo abruptamente, o coração disparado. Depois daquela primeira noite, ele tentou esquecer a fita, mas o olhar dela parecia preso à sua mente, seguindo enquanto ele se movia pela casa. Dormiu mal e, ao acordar no dia seguinte, percebeu que estava ansioso para assistir a fita de novo, quase como se precisasse confirmar se tudo aquilo realmente havia acontecido. Então, cedeu ao impulso.
No instante em que a imagem voltou à tela, ele sentiu uma pontada de arrependimento. Desta vez, o rosto dela não parecia tão amigável, e o riso que antes fora leve agora soava mais distante, quase forçado. A cada cena, algo parecia ligeiramente alterado, como se uma memória familiar estivesse começando a mudar diante de seus olhos. Em uma das cenas, eles estavam sentados à beira de um lago, um lugar onde ele costumava levá-la para escapar do caos da cidade. Ela estava ao seu lado, mas, enquanto conversavam sobre coisas banais, ele percebeu que ela não o olhava nos olhos. Não se lembrava daquele momento dessa maneira. Na sua memória, aquele dia fora perfeito, repleto de risos e gestos carinhosos, mas, na tela, havia uma distância, uma tensão que ele nunca notara. Enquanto ele observava a cena, a ex-namorada olhou para a câmera, como da última vez, só que agora seus olhos estavam frios, quase acusadores. Ele pausou o vídeo, sentindo o peso daquele olhar. Tudo aquilo o desconcertava. Ele não conseguia identificar se as mudanças nas gravações eram reais ou frutos de sua própria ansiedade. Era como se a fita estivesse revelando detalhes que sua mente havia enterrado. Por um instante, quase desligou o vídeo, mas o impulso de descobrir mais foi mais forte. Com os dedos trêmulos, pressionou play e se preparou para encarar o que quer que viesse a seguir. Nos dias que se seguiram, ele tentou de todas as formas afastar o desejo de assistir a fita, mas o pensamento parecia enraizado, ecoando pela casa silenciosa. Finalmente, incapaz de resistir, foi até o estúdio. Pegou a fita e, com um misto de expectativa e receio, colocou-a no videocassete mais uma vez. Quando a imagem apareceu na tela, ele soube imediatamente que algo estava errado. A ex-namorada apareceu, sozinha, andando pelo corredor de um apartamento que ele reconhecia vagamente. A câmera tremia levemente, como se alguém a estivesse segurando. Então ela parou, virou-se e o encarou, o olhar pesado e imóvel. Ele engoliu em seco. Não conseguia lembrar de ter gravado aquela cena, mas, ainda assim, ela estava ali, encarando com uma intensidade que parecia atravessar a tela. Em seguida, ela começou a falar. Falava baixo, mas cada palavra parecia ressoar no pequeno estúdio. Você se lembra daquele dia? Da discussão? Ele sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Era impossível. Ela não deveria saber que ele estava ali, mas, de alguma forma, parecia ter plena consciência de sua presença. Você me deixou sozinha, ela continuou, a voz marcada por uma tristeza que ele não lembrava de ter ouvido antes. Aquela noite específica, que ele tentava a todo custo esquecer, agora retornava, fragmentada. Ele fechou os olhos, tentando afastar a memória, mas as imagens persistiam. Ele a tinha deixado, isso era verdade, mas havia sido por impulso, não por maldade. Era uma discussão sem importância, ou pelo menos assim ele sempre se lembrará. A culpa, no entanto, agora pesava mais do que nunca. Ele apertou o pause, incapaz de continuar, mas o vídeo não parou. Ela continuava a falar, e agora o som estava distorcido, um ruído misturado com a voz dela. Ele tentou apertar o stop repetidas vezes, mas nada funcionava. Em desespero, desligou a televisão, mas, no silêncio que se seguiu, ele ainda podia ouvir sua voz ecoando em sua mente. As noites passaram a ser atormentadas pelo som da fita, ecoando em sua cabeça como um pesadelo interminável. Ele sabia que precisava enfrentá-la de uma vez por todas, mesmo que isso significasse reviver os momentos mais obscuros do relacionamento. Naquela noite, respirou fundo, voltou ao estúdio e deu play. Dessa vez, as imagens eram diferentes. A câmera mostrava o apartamento dela, mas com um clima sombrio, quase opressor. Ele viu-se mais jovem, impaciente, discutindo com ela sobre algo aparentemente trivial.
A expressão dela era cansada, os olhos perdidos como se já soubesse o que estava por vir. Ele continuava falando, cada vez mais ríspido, até que ela se virou, numa tentativa de esconder as lágrimas. Ele tentou parar o vídeo, mas era como se uma força invisível o mantivesse preso à tela. A gravação avançou para uma cena que ele não se lembrava de ter filmado, ou talvez não quisesse lembrar. Ele estava de costas, rindo. Ela observava em silêncio, o rosto marcado por uma expressão de dor e desapontamento. Você não se importa, não é? A voz dela ecoou, baixa e cortante. As palavras eram como facas, revelando uma realidade que ele não tinha enxergado. Ele viu o próprio reflexo na tela e percebeu, horrorizado, que o sorriso cínico e satisfeito que via era seu. O momento final da discussão voltava a ele em flashes agora dolorosamente claros. Era ele quem a deixará naquela noite, mesmo sabendo do estado dela. Ele fechará a porta, ignorando as lágrimas e a súplica nos olhos dela. No estúdio, ele sentiu uma onda de desespero e remorso crescendo dentro de si. Cada vez que tentava desviar o olhar, algo forçava a continuar assistindo, como se a fita estivesse revelando, finalmente, o peso de suas ações e a culpa que ele insistia em reprimir. A verdade, nua e crua, estava ali, encarando-o de volta. Tomado pela culpa e pelo pavor, ele arrancou a fita do videocassete e a segurou entre as mãos trêmulas, decidido a destruí-la de uma vez por todas. Mas, ao abrir a porta do estúdio para sair, algo o deteve. Um impulso inexplicável o obrigou a voltar e assistir a fita mais uma vez. Como se ela o chamasse, sussurrando por ele. De volta ao estúdio, ele respirou fundo e colocou a fita no aparelho. Assim que a imagem apareceu na tela, ele sentiu um arrepio. A ex-namorada, com o rosto abatido e os olhos sombrios, olhava fixamente para a câmera, mas parecia estranhamente viva. Seus lábios começaram a se mover, e a voz que saiu era baixa, quase um sussurro, mas afiada como uma lâmina. Você sempre soube, não é? Sempre soube que me deixaria ali, sozinha, enquanto ria. Ele tentou desviar o olhar, mas ela o prendia com uma força sobrenatural. Eu estou aqui porque você nunca conseguiu me deixar partir. Aquelas palavras ecoaram pelo estúdio, e ele sentiu um peso opressor em seu peito. Ela continuava falando, cada palavra revelando o egoísmo que ele insistia em negar. Ao contrário do que ele contava a si mesmo, nunca a amara de verdade. Ele a usará, manipulando-a para sentir-se superior. Ela então sorriu, um sorriso que era um misto de vingança e desespero, e ele percebeu o horror final. Ela estava presa na fita, sim, mas não por conta própria. Era sua culpa que a mantinha ali, sua incapacidade de deixá-la em paz, sua obsessão em recordar apenas o que lhe favorecia. O peso de sua própria culpa se transformará no cativeiro dela, e agora, também no dele. Com o coração acelerado, ele tentou desligar a fita, mas seus dedos ficaram dormentes. Ele estava preso, sentindo-se tragado por aquele olhar mortal que não o deixava escapar. Ele percebeu que não era só ela que estava confinada àquela memória. Ele próprio era prisioneiro do remorso que cultivara. Paralisado pelo terror e pelo arrependimento, ele ficou sentado diante da tela, a imagem dela piscando lentamente. O estúdio, antes um espaço familiar, agora parecia envolto em sombras cada vez mais densas. A fita rodava, implacável, e ele sentia como se algo estivesse sugando sua energia, drenando qualquer força que ainda lhe restava. Sua visão começou a escurecer, e ele percebeu que estava ficando mais difícil respirar. A ex-namorada na tela, agora envolta em uma sombra mais profunda, parecia sorrir com um olhar de satisfação. Seus lábios se moveram uma última vez, mas ele não conseguiu distinguir as palavras. Não havia mais sons, apenas o silêncio avassalador e a figura dela,
cada vez mais vívida, como se estivesse saindo da tela, vindo para cobrar a dívida que ele nunca pagará. Em um último momento de pânico, ele tentou se levantar, mas suas pernas não o obedeciam. Uma sensação de vazio consumia, e, enquanto o mundo ao seu redor escurecia, ele teve uma última visão. A fita ainda girando no videocassete, com a imagem dela olhando fixamente para ele, agora completamente em paz. Não havia dúvidas de que, ao manter o espírito dela preso nas memórias, ele acabará por selar seu próprio destino. Quando o silêncio se instalou de vez, o estúdio ficou vazio, exceto pela fita ainda rodando, agora sem ninguém para assistir. A dúvida pairava no ar. Estaria ele agora preso naquele mesmo vazio, ao lado dela, para sempre?